Então, gente, dando continuidade ao nosso encontro sobre os símbolos, né? O nosso símbolo de fé, o creio, eu vou falar para vocês sobre a primeira parte do creio. Então, no creio, o símbolo dos apóstolos, desculpa, que é o que a gente fala na missa, né? Lembra? A primeira parte é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já no símbolo niceno-constantinopolitano está assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Beleza? Então a gente vai partir para explicar essa primeira parte do nosso creio da igreja. Eu vou usar o catecismo, que eu mandei o PDF para vocês, o catecismo de São Pio X, porque ele tem umas explicações bem sucintas sobre as partes, tá bom? E também o Catecismo da Igreja Católica do Compêndio, que é perguntas e respostas, tá bom? Oi, amor. Eu faço. Então vamos lá. Como eu disse, estamos usando os dois catecismos, né? O Catecismo de São Pio X é bem explicadinho, mas ele é bem antigo, tá, gente? O atual é o Catecismo, o amarelinho, tá? Mas ele tem umas boas explicações. Então, o primeiro artigo do credo, ele ensina o que pra gente? Ele ensina que há um só Deus, que ele é onipotente, que criou o céu e a terra, em todas as coisas e todas as coisas que no céu e a terra contém, ou seja, todo o universo. Então, no símbolo niceno-constantinopolitano fala das coisas visíveis e invisíveis. Aí vocês vão entender por que fala algumas coisas, porque explica algumas coisas além da terra, além da criação do que a gente vê. Por que invisíveis? Porque aqui a gente também vai falar dos anjos, da natureza dos anjos que nós acreditamos, tá bom? Então, assim, por que a gente fala que Deus é Pai? Né? A gente diz que Ele é Pai porque por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou isto é, do Filho por Ele gerado. Então, como nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho, então nós chamamos Deus de Pai, o Deus Pai, né? O Deus Criador. Porque Deus é Pai de todos os homens que Ele criou, conserva e governa. Então nós chamamos Ele de Pai porque Ele nos criou. Então quem nos criou é nosso Pai, tá bom? E pela graça de todos os bons cristãos, razão pela qual eles são chamados de filhos adotivos de Deus. Então, a partir do momento que Jesus veio ao mundo e se fez homem, nós falamos que Deus Filho se fez nosso irmão. Então, Jesus Cristo é nosso irmão. Apesar de ser Deus, ele é nosso irmão, ele se fez homem, ele se fez como nós. E como ele se fez como nós consideramos irmãos na humanidade. Na questão humana, a humanidade, ele é nosso irmão. Então, se Jesus é filho de Deus e Cristo é nosso irmão, Deus também é nosso Pai. Beleza? Por que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Por quê? Por que o Pai é a Santíssima pessoa a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Porque ele não vem outro antes dele. Na nossa fé, nós acreditamos que não há outro antes de Deus, tá? Ele é o primeiro, ele é o princípio. Então, a partir dele que tudo foi criado. Ele é o Criador. Então, ele é o primeiro, tá? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, e a terceira pessoa, o Espírito Santo. E o que quer dizer quando a gente fala que Deus é onipotente, que ele é todo poderoso, né? Onipotente, cheio de toda potência. A palavra onipotente ou todo-poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer, tá? Então, ele tem o poder é de Deus. Então, nós acreditamos que Deus faz tudo o que ele quer, tá bom? Deus, a gente também acredita que ele não pode, ele nem peca e nem morre. E
Se Deus não pode pecar e nem morrer, como que a gente diz então que ele não pode fazer tudo? Eu amo essas perguntinhas do Catecismo de São Pio X. Então, disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder de pecar ou morrer não é feito de potência, mas de fraqueza. O que não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo, né? Então, Deus é perfeição. Deus, ele é a perfeição, né? Ele pode tudo. Então, a morte, pecado, coisas ruins, né? Nesse caso, não faz parte dele, né? Ele é... Porque isso são fraquezas da nossa humanidade, né? Não de Deus. E o que significa quando a gente fala que ele é criador do céu e da terra, né? Criar é fazer algo do nada. Portanto, se diz que Deus é criador do céu e da terra, porque do nada ele fez o céu e a terra. E todas as coisas que no céu e na terra contém, ou seja, todo o universo. Aí você fala assim pra mim, Pri, mas então o mundo foi criado como está escrito ali, Adão e Eva? Para quem faz estudo bíblico, sabe que ali é uma história para exemplificar o primeiro homem, a primeira mulher, o pecado, como se fosse uma parábola. Então, não necessariamente teve alguém chamado Adão e alguém chamado Eva, né? Foi uma forma de se contar isso. Mas o que importa ali é a mensagem, né? O que quer dizer, tudo o que significa aquela passagem da criação, tá? Que houve sim um primeiro homem, uma primeira mulher, houve sim esse rompimento com Deus, que é o pecado, que é o mal, entendeu? E ali, a gente acredita que Deus sim criou o mundo. Aí você fala, ai Pri, mas e a teoria do Big Bang? E a teoria da criação, da evolução das espécies e tudo mais? Primeiro, o nome são teorias. Teoria é tudo que pode ser que seja assim, tá? Eu sou da área da saúde, eu sou formada em nutrição. Acho que eu nunca falei pra vocês. Não sei se eu falei em alguma outra aula, mas eu sou nutricionista, sou formada em nutrição, tenho pós-graduação na área da saúde. Eu gosto muito de ciências da área da saúde. E eu falo que quanto mais eu estudo, mais eu acredito em Deus, porque a gente não chega no fim, né? E tem muitas perfeições, né, no nosso funcionamento do corpo, em muitas coisas eu vejo muita perfeição de Deus, enfim. Aí voltando, nós temos muitas teorias, né? Algumas teorias a gente consegue comprovar tanto elas, que elas são quase verdade, né? A gente só não fala que é verdade com V maiúsculo, que a verdade com V maiúsculo é Deus, né? Mas nós acreditamos como cristãos que tudo vem de Deus, né? Como nós acreditamos em Deus como Pai, como Criador do céu e da terra, tudo vem dele e é feito para ele. Então a nossa inteligência, tudo que a gente descobre, tudo que a gente faz, os feitos, as descobertas, tudo se encaminha para a verdade. Pode ser que por fraqueza nós usamos o conhecimento para fins não nobres, né? Fins ruins ou fins nem um pouco nobres. Mas todo conhecimento, tudo vem de Deus porque ele criou tudo. Aí você me fala, e das teorias da criação do mundo e tudo mais, elas existem, não existem? Pode ter existido sim o Big Bang, né? Mas qual que foi a força criadora dessa explosão? Mas é uma teoria, não é nada que se comprova. Já conseguiu fazer minimamente no laboratório uma explosão com força eletromagnética, mas começou um novo mundo? Começou algo novo? Ainda não. Então assim, nós não sabemos exatamente, mas que existe. Que ele criou tudo, sim, e que ele rege tudo, sim. E nós temos a questão da fé, nós acreditamos e vivemos e sentimos, e não só sentimos, mas nós conseguimos até comprovar por meio da filosofia. Tem um vídeo, acho que eu não mandei isso pra vocês no grupo, eu vou lembrar de mandar. Tem um vídeo, só que ele é meio complicado, até, sério, gente, eu acho que eu nunca terminei de ler tudo, de ouvir tudo. Mas é um professor de física, de metafísica, super renomado, explicando a existência de Deus pela metafísica. E aí é uma coisa que vai e volta, você precisa ter muita paciência, nem todo mundo também precisa saber disso.
E nem todo mundo tem paciência para isso, porque eu falo a verdade que é uma coisa bem complicadinha de você entender. Não complicada de entender, mas é porque é muito vai e volta. É filosofia. Filosofia com física. E aí é uma coisa mais... Como que a gente pode falar? É um pensamento mais complexo. Bem complexo. E aí, através... ele fala sobre essa questão, né? Que precisa ter algo para criar o outro, né? E basicamente é isso, tá? Aí aqui outra pergunta, mas aí o mundo foi criado apenas pelo Pai? E não é Santíssima Trindade? Não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eles estavam juntos, não? E aqui tá, o mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque tudo que uma pessoa faz em relação às criaturas, fazem com um só, e mesmo ato também as outras duas. Então, quando a gente fala que é consubstancial ao Pai, quando a gente fala de Cristo, de Jesus, então nós vamos falar o quê? Que Cristo faz parte da mesma substância, da mesma essência do Pai. Então ele sempre esteve junto de Deus, né? E o Espírito Santo também sempre esteve junto de Deus. Então é um Deus único. E aí a criação ela é atribuída a Deus porque ele é fruto da onipotência divina, de todo esse poder, né, que ele tem. Especialmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, a mesma sabedoria que vem de Cristo e a mesma bondade do Espírito Santo. E aí uma pergunta, né? Mas Deus cuida então do nosso mundo? De todas as coisas que ele criou? A resposta é sim. Ele cria de tudo, todas as coisas que ele criou do nosso mundo. Ele preserva, governa com sua infinita bondade e sabedoria. E nada acontece aqui nesse mundo, nós cremos, sem que Deus queira ou permita. Aí você fala, mas até as coisas ruins? Disse que nada acontece no mundo sem que Deus queira, né? Ou sem que Deus permita. Porque há coisas que Deus quer e ordena, e outras que ele não quer, porém não impede, como um pecado. Lembra que a gente falou que a fé é a obediência, né? Na fé é você se submeter de livre vontade. Então, se a gente se submete, e a gente ama, e a gente respeita, e a gente quer agradar a Deus, a gente quer amar a Deus, fazer o melhor por Deus de livre e espontânea vontade, o que acontece quando a gente não tem essa vontade? Né? Então quer dizer que Deus não nos obriga a amá-lo. Não nos obriga. Simples assim. Só que quando a gente não ama e a gente não respeita, a gente é o que se chama de pecado. E tem pecados que são mais leves, que você pode não perceber, assim, leve no sentido tipo de você não perceber na vida da pessoa. Você fala, a pessoa vive sem Deus, sem religião, mas vive numa boa. E tem outros pecados que são os extremos, né? Mas tudo é pecado, tá, gente? Mas enfim, as guerras, as matanças, pessoas que são frias, assassinam, roubam, enganam, também são pecados, tá? Mas Deus dá a liberdade para a pessoa escolher o que você quer da sua vida. Deus nos dá essa liberdade. O que você decide da sua vida, tá? E por que Deus não impede pecado? Deus não impede pecado porque até mesmo o abuso que o homem faz da liberdade que lhe concedeu sabe tirar um bem e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Os melhores testemunhos, eu sempre falo, né? Os melhores testemunhos, não estou falando que as pessoas precisam chegar a esse ponto. Deus fica muito feliz por a gente querer sempre seguir o melhor caminho, o caminho mais reto. Mas quando a pessoa que foi pra lama, sabe? Foi muito no fundo do poço, e depois volta, depois retorna pro Pai, se arrepende dos seus pecados, quer amar a Deus sobre todas as coisas, muda de vida, é um dos maiores testemunhos. Porque ali a gente consegue ver como Deus age. Como a partir do momento que a gente diz sim, a partir do momento que a gente pede, a gente acredita, a gente se entrega, porque quando a gente está num momento de um grande problema na nossa vida, e um problema, seja algum problema que tenha solução, ou um problema que não tenha uma solução física imediata,
e a gente se despe, né, de todo o nosso orgulho e realmente ali se entrega, né, a Deus de todo o coração. Não importa pelo que, gente, nem tô julgando. E ali acontece uma conversão, ali acontece uma confissão, acontece uma volta, um retorno. Ali a gente vê muito, a pessoa consegue sentir, presenciar Deus. Consegue sentir a diferença na sua vida. E dali são os que surgem os maiores testemunhos, né? A gente tem testemunhos das pessoas que viveram a vida toda reta, mas esse é um dos maiores testemunhos. Pedro, a mamãe tá gravando, tá? Ó.